voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, Meio e fim. Tua voz é tudo. Mais uma vez cante: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A tua voz é tudo. Jesus, fala conosco, Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui, ouvir ao Senhor. Meu Deus, o desejo do nosso coração é conseguir ouvir a Tua voz. Eu não quero falar, Jesus, mais do que eu devo. Também não quero esquecer de falar o que o Senhor quer fazer chegar aos ouvidos dessas pessoas. Senhor, eu não quero trazer essa mensagem na carne. Eu não quero trazer essa mensagem, Jesus, sem a direção do Teu Espírito. Por isso me capacita, que a minha boca seja instrumento do Senhor para falar aos corações, exortar, despertar, animar. Meu Deus, que a minha boca seja instrumento do Senhor, e que Satanás não tenha poder de atrapalhar esta mensagem, de distrair essas pessoas. As resistências de Satanás iam cair por terra, e a igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Abra seus olhos, por favor. Preste atenção. Eu vou ler essa mensagem, Eclesiastes 5, versículo 1. Eu vou ler, meus irmãos, em duas versões, tá? Revista e atualizada. E depois eu vou ler NTLH, tá? Que é a tradução, nova tradução da linguagem de hoje. Preste atenção. Diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Agora eu quero ler na versão NTLH. Tenha cuidado quando for ao templo. Preste atenção nisso. Tenha cuidado quando for. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. E o forte dessa mensagem, e o foco dessa mensagem é esse aqui, ó. Vá, repete comigo, igreja, vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Mais uma vez, vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Essa é a maneira certa de vir ao templo. O som está forte aí, né? Olha aqui para mim. Vá pronto para ouvir e obedecer a quem? Essa é a forma que Deus quer que a gente venha ao templo. O foco de você vir ao templo não é você, não sou eu. Não é o louvor bonito que a gente vai ouvir, amém, igreja? Não é o arrepio que a gente quer sentir, porque é bom se arrepiar na presença de Deus, sim ou não? Quem já sentiu uns arrepios na presença de Deus? É bom ou não é? Hoje você não quer responder não, né? É bom sentir uns arrepios na presença de Deus, sim ou não? É bom chorar na presença de Deus ou não é? Você sente paz? Mas o foco não é esse.
Porque vai ter dia que você vai arrepiar. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que você vai se emocionar. Mas o foco não é esse. Porque mesmo no dia que você não chorar, mesmo no dia que você não se arrepiar, mesmo no dia que você não se emocionar, Deus está ali. Diga agora a Deus. Porque a intenção de vir ao templo não é vir a um lugar que vai me produzir sensações. É vir a um lugar no qual eu vou parar, silenciar todas as vozes para ouvir a voz de quem? Porque para Deus ouvir é importante. Aliás, para o diabo também é. Para Deus ouvir é importante. Para Satanás também é. Por quê, bispo? Porque quando nós ouvimos, o ouvir gera obediência. Repete comigo, ouvir gera obediência. Como é que você vai obedecer se você não ouvir a Deus? Como é que você vai obedecer se você não ouvir a Deus? Como é que você vai fazer o certo se você não ouvir a quem? No Salmo, não sei se é 32, se é 38, o salmista fala assim, ó, não seja como o cavalo ou a mula, os quais, sem entendimento, né? Deixa eu ler aqui, ele vai colocar ali para mim. Não seja como o cavalo ou a mula, fala no Salmo. Olha lá. Não seja uma... a versão é essa, revista e atualizada. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não? Deus quer que você seja dominado, forçado a fazer as coisas? Fala, gente. Ele quer que você aprenda. Eu acho que o versículo anterior fala, instruir-te-ei e te ensinarei. Aí, é isso mesmo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei. Então Deus é Deus que força ou é Deus que instrui? Ele instrui. Instrução, ela chega primeiro aonde? Fala, igreja. Aos ouvidos, e a gente tem que permitir que ela chegue aonde? E nos transforme. O ouvir para Deus é importante, o foco da mensagem é essa. Eu preciso aprender a ouvir a quem? A Deus. Eu preciso aprender a ouvir a Deus. E a Bíblia também fala de pessoas que ouvem, e elas não são transformadas. Elas ouvem, elas não são transformadas. Não é só ouvir. Olha para mim, por favor. Tem muito movimento aqui, né? Vem ali, pastor, faça favor. Não é só ouvir com esses ouvidos, é dar ouvidos, é prestar atenção, é valorizar o que Deus está falando. Amém, igreja? Você já conversou com alguém que essa pessoa está ali de corpo presente, mas a mente dela está desligada? Quem já fez isso? E às vezes as pessoas fazem isso sem perceber. Porque às vezes eu fico abismado com algumas pessoas que às vezes a gente tanto prega quanto senta com ela, mostra na Bíblia. Faz assim, fulano. Ela sai dali e faz tudo ao contrário. Por quê? Porque a instrução só chegou aonde? Mas não chegou aonde? Por que não? Porque ela não quer. E deixa eu falar para você uma coisa. Eu não quero um dia, quando Deus me chamar, para eu prestar contas, um dia eu vou prestar contas. Eu não quero prestar contas a Deus e ser falho na minha prestação de contas, de ter ensinado o errado. Porque quando o sacerdote ensina errado, o povo também age o quê? Errado. Deus não quer que eu te ensine errado. Repito que o ouvir é importante tanto para Deus quanto para o diabo. Esses dias eu preguei aqui, eu falei de Gênesis 3:8. Depois que o homem peca, o homem ele tenta cobrir-se com folhas de figueira. E por que o homem peca? Justamente por deixar de ouvir a quem? A Deus. Justamente por deixar de ouvir a voz de Deus. Então, o
O homem peca, Eva desobedece a Deus. A serpente pergunta para ela: como foi que Deus falou? Como foi que Deus disse? E ela transmite o que ela entendia. E a serpente diz: não, não é bem assim. Não é bem desse jeito. E quando chega aqui em Gênesis 3:8, diz assim: quando ouvir a voz do Senhor de Deus, quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e quem mais? E sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, vamos lá, porque estava nu, tive medo e fiz o quê? Me escondi. E a pergunta de Deus perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? É Deus falando assim para ele: que outra voz é essa que você está ouvindo? Você só está com medo porque você deixou de ouvir minha voz e está ouvindo outra voz. Você só está se escondendo porque você deixou de ouvir a minha voz e está ouvindo o quê? Outra voz. Você vê que Satanás, olha para mim, não pegou no braço deles para obrigá-los a fazer nada. Satanás só sugeriu, só conversou. Olha para mim, as pessoas com quem você conversa importa. Amém. As pessoas para quem você dá ouvido importa. Porque tem gente que vai ser boca de Deus para te fazer crescer espiritualmente. Diga glória a Deus. Tem gente que vai ser boca de Deus para te fazer crescer espiritualmente, ter mais fome de Deus, ter mais sede de Deus, se tornar mais obediente a Ele, vai te aproximar dEle. Mas vai ter gente que vai ser boca de Satanás, para distorcer o que Deus falou, para matar a sua fé, para matar a sua comunhão, para tirar a sua pureza espiritual. Você está entendendo, igreja? Então a voz que você ouve importa, as pessoas com quem você conversa importa. O ser humano é a média das 5 pessoas com quem ele convive com mentiroso. O que você vai virar? Fala, igreja. Com mentiroso. Convive com gente mau caráter. O que você vai virar? Fala, igreja. Não tem como não. Uma hora ou outra você vai fazer uma falcatrua. Convive com gente preguiçosa, as 5 pessoas, todo mundo preguiçoso. O que você vai ficar? Eu duvido você fazer e deixar de ser preguiçoso, é você que fica. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Convive com gente briguenta. O que vai acontecer? Fala, igreja. Você vai virar um Rock Balboa. De tão briguento que você vai virar. Convive com gente tranquila. O que vai acontecer com você? Fala, igreja. Tranquilo. Então, com quem você conversa importa. Quem você ouve importa. O pregador, o Salomão, né? Ele vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegasse para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Deus não é contra os sacrifícios, as ofertas, a adoração. Amém? Ele é contra que se faça de forma errada. Porque quem é o tolo é aquele que não tem sensibilidade espiritual. Ele faz por fazer. Quem está entendendo, igreja? O tolo pode ofertar? Sim ou não? Só faz com a intenção errada. O tolo pode cantar? Louvar? Pode ou não? Mas com a intenção errada. O tolo pode pregar? Sim, mas com a intenção o quê? Qual é o problema de fazer? Nenhum. Mas qual é o problema então para Deus? A intenção. O porquê está fazendo. Com que intenção está fazendo. Ele não tem sensibilidade espiritual. O tolo pensa assim, ó: eu vou fazer algo para Deus
para compensar aquilo que eu não quero mudar. Ó Deus, fiz aquilo ali, eu não vou mudar nesse erro aqui não, mas eu fiz aquilo ali de bom, e que aquilo ali que eu fiz de bom venha compensar o que eu faço de mal, que eu não quero mudar. Quem está entendendo, igreja? Quantas pessoas, repito, depois que você é um cristão e você aprende a amar a Deus e amar as pessoas, você faz caridade, sim ou não? Sim ou não? Qual o problema de fazer? O problema é você fazer caridade para esconder seus erros. É achar assim, ó, eu fiz uma coisa muito ruim, mas eu vou pegar umas cestas básicas ali, e eu vou entregar e Deus vai compensar. Não compensa. Quem nos cobre dos nossos pecados é o sangue de Cristo. Diga agora a Deus. Mas o tolo pensa que ele faz uma coisa boa, vai compensar uma coisa ruim. É como alguém que maltrata muito a esposa, mas fala assim, eu vou te dar um presente para compensar a forma que eu te trato mal. E a esposa vai dizer, claro, eu prefiro que você me trate bem, do que você, toda vez que me tratar mal, querer compensar dessa forma. Quem está entendendo o que eu estou falando, igreja? Quem está entendendo, igreja? A questão é, o tolo ele faz uma coisa boa para compensar o que ele não quer mudar. Eu vou à igreja todo domingo, é só para compensar as falcatruas, essas coisas ruins que eu faço no meio da semana. Não. O tolo vê tudo como uma rotina e apenas quer manter a aparência espiritual. Quem está entendendo, igreja? Ele vê tudo como uma rotina. Não. Por que você vem à igreja domingo? É a minha rotina. Não tem um domingo que eu não falte, mas nem ele sabe por que ele vem. Pergunte para ele o que foi pregado, ele não sabe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não. Então ele está vindo, mas ele está agindo como o quê? Um tolo, alguém sem sabedoria. Um tolo é alguém sem discernimento espiritual, sem sabedoria, sem sensibilidade espiritual. Qual é a prova disso? É que ele vem domingo, ele ouve tudo, de segunda a sexta, ele é a mesma pessoa, ele nem se esforça. Quem está entendendo, igreja? Não, Deus falou comigo e eu tenho que pôr em prática o que Deus falou comigo domingo, no decorrer da semana. Quem é o tolo? É aquele que às vezes vem à igreja, o templo, eu falo o templo é aqui ou qualquer outro lugar. Mas ele não tem consciência de que Deus está ali. Quem está entendendo? Então ele chega na igreja, ele não faz uma oração. Eu ensinei aqui, alguns já sabiam, é claro, mas a gente tem o nosso grupo de obreiros, o pessoal do louvor, da mídia, da dança. Quando você chegar na igreja, claro, você vai cumprimentar os irmãos que estão na porta. Mas cumprimentou, vem direto, dobra o seu joelho numa cadeirinha dessa e faz uma oração. Dobra o seu joelho no altar e faz o quê? Ah, bispo, meu joelho não permite. Que tem dia que o joelho dói, sim ou não? Tem dia que você está crocante, né? É ou não é? Então mesmo que você não consiga dobrar o joelho, você senta aí no seu lugarzinho e faz o quê? E pega aquele tempinho que você veio antes da igreja, de começar o culto, pega a sua Bíblia, pessoal. E faz uma oração. Deus, fala comigo aqui enquanto esse culto não começa. O irmão subiu para louvar, os irmãos subiram para louvar. Aproveita esse tempo enquanto o irmão está louvando. Ele não está aqui para passar tempo, não. Ele já está adorando a Deus para preparar o seu coração para a presença de Deus. Adora junto. Não fica conversando, não fica... Esquece futebol, vai falar de futebol na igreja, vai falar de... Não, você veio para o templo, para a casa do... Pessoal, isso se chama temor. E às vezes a gente fala, por que Deus não faz as coisas na nossa vida mais? Mas a gente está agindo com temor. A gente está agindo com respeito diante de Deus. Às vezes, e a gente tem que transmitir isso para os nossos... Fala, gente. A gente tem que transmitir isso para os seus filhos, ó, para os nossos filhos. A igreja não é sua casa. Eu moro aqui. Mas tem coisas que eu não deixo minhas filhas... Nós não deixamos nossas filhas fazer aqui. Porque a gente fala aqui não é o salão aqui da igreja, o lugar onde tem o culto, não é a sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas às vezes os nossos filhos, eles são os primeiros que às vezes chegam na igreja e tratam esse lugar sem respeito. Não são todos, pessoal, não são todos. Mas é algo a se observar. Porque senão a gente vai destruir a próxima geração. E eu vou explicar para você que é importante a gente fazer a próxima geração levar Deus a sério. Diga assim, eu preciso. Fala mais forte, diga, eu preciso levar a próxima geração a levar Deus a sério. E não pense que a responsabilidade do pastor não é sua. Porque muitas coisas eu aprendi dentro da minha casa. Falei aqui de manhã.
A igrejinha do bairro, a igreja que tinha no bairro nosso bairro era simples, humilde, não tinha pavimento, não tinha rede de esgoto, não tinha pavimentação. E a gente ia para a igreja às vezes de chinela havaiana, às vezes com prego. Ninguém botava desculpa, não vou pegar, não tenho roupa para ir na igreja. Eu estava lá preocupado quantas vezes eu ia repetir a roupa. Ia com chinela havaiana, às vezes tinha um preguinho ali. Glória a Deus. A ver o cabelo estava quase black power, que não tinha dinheiro para cortar. Moleque. Verdade. Se passar 10 dias aqui, já começa a embolar, irmão. Tudo bem que não tem mais tanto cabelo assim. Mas a gente ia para a igreja, às vezes o cabelo grande, o chinelinho ali, havaiana, tinha um preguinho ali no começo, era assim, ninguém ficava preocupado com roupa de ninguém. Quem está entendendo? Se ia repetir, se não ia repetir. Quando o pai tinha dinheiro para cortar cabelo, mandava cortar de todo mundo a zero. Aí chegava na escola, você já sabe, né? Mas a gente estava lá, mas tinha maior temor com quem? Tinha maior temor com as coisas de quem? Pastor, não tinha escolinha, inclusive na igreja do bairro não tinha escolinha, porque era uma igreja tão pequenininha, que ficava criança e adulto no mesmo ambiente. E louva a Deus que hoje tem escolinha e tem as tias da escolinha. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, mas não tinha. Ficava todo mundo junto e em casa, a gente já era, a pregação não começava na igreja, começava onde? E a pregação de casa era mais forte que a do pastor. Se você me fizer vergonha, eu arranco sua orelha. Se você ficar correndo na igreja, eu quero sua perna. Quem está entendendo? Hã? A pregação começava onde? Era em casa, então a gente sentava ali quietinho do lado do pai e da mãe, ninguém fazia vergonha não. E todo mundo ouvia a palavra de quem? Todo mundo levava, orava. Eu me lembro que eu recebi o Espírito Santo com 12 anos de idade. Diga glória a Deus. Não estou falando para me exaltar, é porque já era ensinado. Já era o quê? Ensinado na igreja. Meu filho, busque ser batizado com... Era ensinado em casa, busque ser batizado. Tem pai e mãe que falam, não, vai lá, a pastora dá conta de você. Não é a pastora não, é você. Que tem que despertar essa sede no seu filho. Que tem que despertar essa sede na sua filha. Tem coisa que não dá tempo a gente ensinar. Tem coisas que não dá tempo a gente. E você tem que... Um dia eu ouvi minha filha, eu fiquei tão feliz. Ela falou, papai, eu senti a presença de Deus aqui hoje. É tão bonito isso. Uma vez tem pai, tem mãe que está preocupado em vir para a igreja, eu quero uma bênção, e você não ensina seu filho que existem riquezas espirituais. Quem está entendendo, igreja? Não chama seu filho para fazer um propósito de oração, para ajudá-lo no devocional, para ajudá-lo a ler a palavra. Quem está entendendo? E é você que tem que fazer. Você acha que é o pastor? E depois o filho desvia, pastor, a culpa é sua, essa igreja está fraca, a unção do pastor. Não, começa dentro de onde? Dentro de casa. Então com 12 anos eu recebi o Espírito Santo. Com 14 anos eu estava sendo obreiro. Com 16 eu já estava auxiliando pastores. Quem está entendendo, igreja? Quem está entendendo, igreja? Com 16 anos. E Deus quer que a próxima geração seja cheia do Espírito Santo. E você vai me ajudar a fazer isso. Ensinar seu filho a parar para ouvir a quem? Mas não. Hoje tem pai e mãe que ele abre um canal no YouTube para o filho, um TikTok, um Instagram, para o filho fazer dancinha. Você não ensina as coisas de Deus. E filho é herança, e um dia você vai ter que prestar conta do quê? De quê, pessoal? Da sua herança. Mas fulano ensinou o certo e o filho desviou. Aí não é problema do pai, o pai fez o certo, o pai fez a parte dele, a mãe fez o quê? Teve um período que eu me afastei de Jesus. Mas a semente estava o quê? A semente estava o quê? E eu voltei. Então, valeu a pena o que o meu pai fez? Valeu a pena o que a minha mãe fez? Pessoal, e é importante ouvir Deus. Não tem nada mais importante do que a gente aprender a ouvir a Deus. Não é fazer, é ouvir. Ouvir é mais importante que fazer. Jesus estava na casa de Marta e Maria e Lázaro, eram amigos de Jesus. O que eles eram de Jesus? Não era discípulo. Não era servo de Jesus. O que eles eram? Jesus tinha amigos.
e Jesus está ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. E preste atenção, a Bíblia diz o seguinte, que Marta estava ocupada em muitos fazeres, ocupada em muitos, só preocupada em fazer, ocupada com muita coisa. Vê aí para mim essa mensagem, meu querido, por favor. Uma está preocupada em fazer, a outra está assentada, aquedava-se aos pés do Senhor para ouvir. Para quê, pessoal? Ouvir. É uma das mensagens mais conhecidas da Bíblia. Não tem novidade. É isso aqui. Olha o que diz. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha. Além dela estar agitada, sem tempo para ouvir Jesus, sem valorizar a presença de Jesus, ainda está criticando a outra. Porque quem não ouve a Deus vai acabar tendo tempo de criticar o outro. Você não vê Maria criticando, você vê Maria o quê? Quem está ouvindo Jesus não tem tempo de criticar ninguém. Diga glória a Deus. Quem está ouvindo a Jesus não tem nem tempo de olhar para a vida, porque os olhos dela estão em quem? Os olhos, os ouvidos, o coração está em Jesus. Aquele que os olhos não estão em Jesus, que os ouvidos não estão em Jesus, ele tem tempo de criticar, de falar mal, de apontar defeito, de apontar falha. O Senhor não se importa. Deus está servindo aqui sozinha. Aí Jesus vai dizer assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas o que, pessoal? Inquieta e te preocupas com muitas coisas. O que está ocupando, o que é preocupação? É se ocupar antes do tempo. A palavra preocupação é isso. É você se ocupar do quê? Antes do tempo. Você está sempre vivendo o amanhã, o futuro, o que vai ser do amanhã, e isso e aquilo outro. Entretanto, pouco é o quê? Necessário, ou mesmo o quê, pessoal? Olha, Jesus diz: não, o que eu valorizo aqui, ó? Maria, pois, escolheu o quê? A boa parte, e esta não lhe será o quê? Ouvir. Olha como que para Deus ouvir é importante. E se eu ouvir a Deus, eu vou poder instruir os outros, sim ou não? E vou instruir corretamente. Deixa eu te falar para a gente terminar a mensagem. Que quando a gente deixa de ouvir a Deus, Deus não perde tempo com a gente. 1 Samuel capítulo 3. Quando Deus percebe que uma pessoa não quer mais ouvi-lo, quando Deus percebe que uma pessoa se tornou insensível, Deus não perde tempo. Jesus vai dizer assim, ó: não lance pérola aos porcos. Não entregue aquilo que é valioso espiritualmente para gente carnal, gente que não valoriza o que você vai falar. Eu não tenho que perder tempo com todo mundo, e nem você deve. Quem está entendendo, igreja? Não perca tempo com quem não quer ouvir, não perca tempo com quem não quer mudança. Não perca tempo com gente que você já falou, e a pessoa não quer mudar. Você pode observar que Jesus não ficava parado em ninguém. Quem está entendendo? Ele falava e seguia, curava e seguia, falava e seguia. Ele dava instrução e seguia. Jesus cura o endemoniado Gerazeno, não fica ali junto com ele: rapaz, que bom, você foi curado. Não, Jesus segue, e o homem quer ir atrás de Jesus. Jesus fala: não vem me seguir não, volta para sua família, anuncia para eles como o Senhor tem misericórdia de ti. Jesus não tinha como ficar preso na carência das pessoas. Quem está entendendo, igreja? Tem gente que quer que você fique presa aonde? Fala, igreja. Na carência dela, e ela quer ser o centro das atenções, e fica aquela carência, e você fica ali, e depois você percebe que a pessoa não quer mudar. O problema de hoje em dia é carência. Quem está entendendo? Aí as pessoas às vezes não tem ninguém que possa suprir sua carência, e aí quando não consegue a pessoa fica frustrada. Eu pensava que esse bispo era homem de Deus, eu pensava que esse obreiro era homem de Deus, eu pensava que esse pastor era homem de Deus, eu pensava que a missionária era mulher de Deus, eu pensava que não sei o que era. Não é a pessoa que é o problema, é você, é a sua carência. Você tem que falar: Jesus, me livra dessa carência. Amém, igreja? Porque ninguém vai conseguir suprir. Só quem pode suprir todas as nossas carências é Jesus Cristo. Pessoal, o afeto é bom, o abraço é bom, o amor é bom.
Tem gente, até outro dia minha esposa falou, Márcio, é bom você explicar que você me trata bem. Eu falei, é bom você falar que eu te trato bem. Porque às vezes a pessoa pensa, me vê assim, agitado aqui, pensa que eu bato. Meu Deus, deve ser um demônio. O que mais tem nessa casa aqui é abraço. Amém, gente? Amém, igreja? Tem hora que a gente fala para as meninas, vocês são grude, né? Para nossas filhas, vocês são grude. Mas que bom que são. Que tem abraço toda hora, que tem amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas tudo demais, estraga ou não estraga? Remédio demais vira veneno, sim ou não? Se você tomar uma dose a mais de remédio, o que esse remédio vai virar? Vou falar mais devagar. Se você tomar uma super dosagem de remédio, o que vai virar? Veneno. Nem pode ser de menos, porque tem gente também que está adoecendo a família dela. Comigo tem negócio de abraço, não. Porque meu pai nunca me abraçou. Teu pai não te abraçou, mas você tem a oportunidade de abraçar. Seu pai não te abraçou, mas você tem a oportunidade de fazer o quê? Minha mãe não me abraçava, mas você é diferente. Você tem Jesus no seu coração. Você tem o amor de Deus. Você já sabe que você é filho amado. Amém, igreja? Por que você não abraça então? Por que você não faz diferente então? Por que você não trata bem então? Repito, Jesus não parava na carência de ninguém. Quando ele conta a parábola do samaritano, ele fala, ó, o homem está lá ferido, o homem vai lá, pega ele, coloca sobre o seu animal, vai lá, coloca na hospedaria, dá 2 moedas, 2 denários, não me recordo agora, e fala assim, olha, aqui está toda a despesa para que você cuide dele. E se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu vou pagar o que falta. Amém, igreja? Ele ajuda e segue o quê? O caminho. O nosso papel é conduzir as pessoas a Jesus. Amém, igreja? Depois que a gente conduz as pessoas a Jesus, as pessoas têm que aprender a andar sozinhas ou não? Sim ou não? Quem aqui tem filho? Quem aqui seu filho já está crescido, já anda, já faz as coisas sozinho? E você gostava do tempo que ele engatinhava, sim ou não? Eu não sei você, minhas filhas, eu colocava ela em cima do meu pezinho e ficava andando assim, né? Quem já fez isso também? É bom demais. Mas chega uma hora que fala, não, meu filho, está nascendo andar sozinho agora. Eu não posso carregar para sempre. Eu gostava de pegar elas no colo, mas chega uma hora que até o braço cansa. Sim ou não? Então a gente tem que entender assim, você leva a pessoa até Jesus e a pessoa tem que dizer, não, agora eu quero caminhar sozinho com Jesus. E eu quero ajudar outros a caminhar com Jesus. Mas se você for uma pessoa carente demais, você não vai nem conseguir permanecer com Jesus e nem levar ninguém para quem? Para Jesus. Se você for sempre essa pessoa carente. Só Jesus pode suprir sua carência. Só Jesus pode fazer você se sentir amado de verdade. Só Jesus pode fazer você se sentir amado, porque as pessoas vão falhar com você, pessoal. Não estou falando isso aqui porque eu sou insensível, não. Eu estou abrindo seus olhos. As pessoas vão falhar com você ou não vão? Sim ou não? Nem todo mundo está bem todo dia. Sim ou não? Sim ou não? Nem todo mundo está bom todo dia. Nem todo mundo está sorridente todo dia. Nem todo mundo está alegre todo dia. E se você pegar a sua carência e colocar nas pessoas, no dia que a pessoa não sorrir para você, pronto, acabou seu mundo. Fulano não sorriu para mim hoje. Meu Deus, o que aconteceu? Fulano não deu a paz do Senhor. Não, tem alguma coisa errada. Não tem não, às vezes esqueceu. Quantas vezes eu já passei pela pessoa, pensei que eu tinha falado e não tinha falado ainda. Quem está entendendo? Eu passei pela pessoa, pensei que eu tinha falado com a pessoa e não tinha falado. Minha esposa, um dia, o irmão, o Tyson trouxe uma pessoa que tinha deficiência auditiva. E aí, eu cumprimentei a pessoa, você vê que tem dia que a gente que não está bem. Eu dei a paz do Senhor para a pessoa e na minha cabeça a pessoa tinha respondido a paz do Senhor. E a pessoa nem falava. Nem ouvia mas na minha cabeça a pessoa tinha. Quem está entendendo o que eu estou falando, igreja? Na agitação que a gente estava. Eu ainda falei, mas se eu falei com ela, ela me respondeu. Eu falei, você está enganado, não respondeu não. Não coloca as suas expectativas nas pessoas. Quem está entendendo, igreja? Às vezes você pode se enganar com a sua própria mente. Você pode se enganar, a tua mente pode te enganar.
Jesus não parava em ninguém, curava e seguia, falava e seguia, pregava e seguia. Amém? Amém? Você observou que o ministério de Jesus não ficou focado num lugar só? Ele andava, ele não parava. Se você parar na carência de alguém, talvez você adoeça. Trate bem as pessoas, cuide bem das pessoas, ore pelas pessoas, ouça as pessoas, ame as pessoas. Amém? Amém? Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Tem dia que eu faço um velório de manhã, um casamento de noite. Você vê que contraste de emoção, né? Um velório, um ambiente triste. Um casamento de alegria dos noivos, pelo menos. Amém? Ou de quem vai comer, né? Quem está na festa. Esperando o jantar. Então preste atenção. Não fica preso na carência de ninguém. Agora, nós precisamos aprender a ouvir a Deus, sim ou não? E quando a gente ouve a Deus, a gente faz o certo e ensina o quê? O certo. E todo mundo, a maioria conhece essa história aqui de 1 Samuel 3. Deus já não falava mais. Deixa eu ler aqui só uns versículos aqui rapidão para a gente finalizar. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Não é que Deus parou de falar por não ter o que falar. É que o que Deus olhava? Não tem mais ninguém sensível. Não tem mais ninguém o quê? Sensível à minha voz. Não tem mais ninguém disposto a ouvir o quê? E não é só ouvir, é ouvir e obedecer. Porque o problema muitas vezes não é ouvir. É ouvir. Tem gente que ouve e não. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então, tem gente que ouve e não. Coloca esse versículo para mim, por favor. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Não é só ouvir, é praticar. Por que Deus se calou nos dias de Eli? Porque ninguém estava querendo praticar. Ouvia, mas não queria praticar. Então, eu falei, não vou ficar perdendo meu tempo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou sua casa sobre o quê? E o que ouve e não pratica é sobre areia. Você entende que há uma responsabilidade quando a gente ouve a voz de Deus, sim ou não? Sim ou não? Há uma responsabilidade quando você ouve a voz de Deus. Então a visão era frequente. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, eis que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e fez o que, pessoal? Tornou o Senhor chamar Samuel. Este se levantou, foi ali e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho. Torna. Quem é que está chamando ele? Mas ele não aprendeu a reconhecer a voz de quem ainda? E quando a gente não aprendeu a reconhecer a voz de Deus, sabe o que a gente faz? A gente corre para os homens. Que não aprendeu a reconhecer o que Deus está falando, então começa a querer depender de quem? Ele correu para ali. Só que se você depender de homens, e se o homem cair? E se o homem tropeçar? E se o homem falhar? E graças a Deus que o Eli ensina ele certo, mesmo Eli sendo um sacerdote que não está muito alinhado com Deus, ele ensina o certo. Ele vai dizer assim, ó, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Porém, Samuel ainda não conhecia quem? E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de quem? Mas ó, olha para mim, o Samuel está dentro da igreja, dentro do templo. Samuel servia ali, mas não conhecia o Senhor. Nem todo mundo que serve na igreja conhece o Senhor. Nem todo mundo que frequenta uma igreja conhece. Nem todo mundo que já leu a Bíblia toda conhece o Senhor. Nem todo mundo que tem um cargo conhece o Senhor. Nem todo mundo que tem um título conhece o Senhor. Nem todo mundo que tem visibilidade. Quem está entendendo, igreja, conhece a quem? O Samuel não conhecia o Senhor. Mas tinha uma coisa boa no Samuel, era puro. Diga glória a Deus. O que ele era? Era puro. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou
e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era quem? O Senhor que o chamava. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor. Repete comigo: fala, Senhor. Fala mais forte: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Amém? Diga glória a Deus. Aí ele já não correu mais para os homens. Você entendeu que ele correu para quem? Não é que ele não respeitava mais Eli. Deus não trabalha com gente desrespeitosa. Deus não age em bagunça. Amém? Deus é organizado. Glória a Deus, igreja. Não é isso. É que um está deixando de enxergar e Deus está levantando o outro com visão espiritual aberta. Olhe para mim, hoje eu quero profetizar nesse lugar em nome de Jesus. Que Deus vai abrir os olhos espirituais de vocês. Bispo, eu já tenho. Glória a Deus que você já tem. Que a sua visão vai permaneça aberta. Que a sua sensibilidade espiritual aumente. Que quando Deus falar com você, você seja rápido para ouvir. Amém, igreja? Amém, igreja? A minha pregação hoje e a minha oração hoje é para que você aprenda a ouvir a voz de quem? E não corra para homens, mas corra para Deus. E não dependa de homens, mas dependa de Deus. Não dependa de homens para ficar de pé, dependa de Deus. Amém, igreja? Dependa de Deus para caminhar até o final. O Samuel está crescendo no meio de um povo sujo. Os filhos de Eli eram sujos. A Bíblia diz que eles eram execráveis. Eles eram execráveis. 1 Samuel 2:12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor, roubavam as ofertas, se prostituíam na porta do templo. Quem está entendendo, igreja? Mas Deus não deixou de ser Deus. Toda hora você vai ver um escândalo de um ou de outro, sim ou não? O que mais tem hoje é escândalo, é para matar a fé das pessoas mesmo. Os escândalos matam a fé das pessoas. Os escândalos esfriam a fé das pessoas. Mas você tem que entender que os escândalos vêm dos homens. Deus é santo. Deus é santo. E é para você não se apoiar em homens mesmo. E ninguém. Se apoie em Jesus. Glória a Deus. Mas um está deixando de enxergar e Deus está abrindo a visão de outro. Deus vai abrir visão de vocês aqui em nome de Jesus. Nesse tempo agora, Deus está levantando gente que enxerga a Deus, que ama a Deus, que ouve a Deus. E que não vai fazer errado como os outros fizeram, mas vai fazer o certo. Porque é para isso que Deus está levantando Samuel. Deus não está levantando Samuel para dizer: não, já que todo mundo faz errado, eu também vou fazer. Deus está levantando Samuel para dizer: todo mundo faz errado, mas eu vou fazer o certo. Diga glória a Deus, é isso. O Eli diz: quando você ouvir a voz de novo, diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Por isso que você, quando vier à igreja, tem que orar: Deus, fala comigo. Eu não quero ouvir essa pregação na carne, eu quero ouvir no Espírito. Deus vai falar no seu coração. E a primeira mensagem que Deus dá para Samuel não é mensagem motivacional, é mensagem de juízo. Deixa eu terminar aqui. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer durante esse culto. É só terminar a mensagem e orar e você vai para casa abençoado. A primeira mensagem que Deus dá para Samuel não é mensagem mamão com açúcar. A primeira mensagem que Deus dá para Samuel é para pregar para o sacerdote Eli. Porque Deus já tinha falado com ele através de um profeta: você honra mais os seus filhos do que a mim. E a mensagem que Deus dá para Samuel está aqui em 1 Samuel 3:11. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir e tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Deus está dizendo o seguinte: ó, a família de Eli, a descendência de Eli não vai mais servir ao Senhor, porque não tiveram temor. Você sabe o que é temor? E a gente tem que buscar isso. A gente às vezes tem que parar de fazer aquelas orações dizendo: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Peça coisas, riquezas espirituais. Amém, igreja? Ah, Deus, me dá temor. Sabe o que é temor? De uma forma bem fácil de entender, o temor é um freio. Temor é o quê? Eu estou caminhando, porque nós somos tentados. Quem aqui é tentado? Metade da igreja não levantou a mão. Você não é tentado, não já é anjo?
Quem é tentado, pessoal? Ser tentado, não pensa, as tentações para cada um é diferente. Mas nós somos tentados. Jesus foi tentado 40 dias e depois disso a Bíblia diz, e com isso deixou o diabo até momento oportuno, quer dizer, o diabo voltou a tentar Jesus, aí você não vai ser. Só que nós somos tentados e às vezes a gente está caminhando ali para cair, mas você tem um temor. O que é que você tem? Esse temor é um freio. De repente você fala, opa, isso aqui está errado. Eu não posso cair. Eu não posso desagradar quem? Eu não posso pisar o sacrifício de Jesus. Eu não posso jogar fora o que Deus me deu. Amém, igreja? Amém, igreja? Isso é o temor. E cada dia mais a gente tem que pedir isso para quem? Porque tentação tem todo dia, então todo dia eu tenho que pedir temor. A gente está entendendo o que eu estou falando? Deus dá uma mensagem para Samuel para pregar para Eli. E deixa eu finalizar aqui, já falei 3 vezes isso, né? Na terceira sempre dá certo. É um ritual. Amém? O irmão falou assim, bispo, eu já contei. É só na terceira que isso acaba mesmo. Já foi a terceira, irmão? Então pronto, é agora. Versículo 15, 1 Samuel 3,15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa. Ele tinha rotina. O que ele tinha? Pessoal, é gente assim que Deus quer. Gente que tem rotina com Ele. Tem gente que acha maior trabalho vir domingo para a igreja. Acha maior peso. Tem que ir para a igreja. Você tem que ter a sua rotina com Deus e amar essa rotina. Não é ter rotina por ter, é ter rotina com Deus e amar a sua rotina com Deus. E nem deveria ser só domingo, é todo dia você levantar de manhã e você fala, está faltando alguma coisa. Está faltando fazer o quê? Orar. Nem que seja, está faltando eu ter um tempo com quem? Mas a gente já levanta e às vezes já faz o quê? Já vai para o Instagram, deixa eu ver aqui a vida de Virgínia e do Vini Júnior. Quem é esse aí que você está seguindo? O que você vai ganhar com isso? Tem gente que sabe mais da vida de Virgínia e Vinícius Júnior, que eu nem sei quem é. Eu estou falando isso aqui porque na rede social só dá isso. Do que da palavra. Sabe do signo, que nem era para você ter. Do que da palavra. Sua vida não é conduzida por signo. Sabe mais do Big Brother do que da palavra. Sabe quem está no paredão, quem saiu do paredão, eu sei lá, mas não sabe da palavra. Não lê um provérbio de manhã, provérbio que é livro de sabedoria. Eu não entendo a Bíblia, lê provérbio, duvido que você não entenda. Livro de sabedoria, você vai errar menos. Quem está entendendo, igreja? Então Samuel tem rotina com Deus. Então ele abre as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Por que ele temia falar com Eli o que estava acontecendo? Não por medo do profeta, do sacerdote. É porque quando é uma palavra pesada, difícil, a gente fica, meu Deus, mas eu vou entregar isso aqui, aquela pessoa vai me odiar. Você acha que é fácil pregar? Você acha que é fácil entregar as verdades de Deus? Fala, igreja, quem acha que é difícil? Quem acha que é difícil entregar as verdades? É difícil, porque a gente tem que ter sabedoria para entregar a verdade de Deus e não matar uma pessoa espiritualmente. Enquanto a gente está entregando as verdades de Deus, tem gente que está achando que é indireta. Tem gente que está dizendo, minha mulher falou mal de mim para o bispo. Meu marido falou mal de mim para o bispo. Minha irmã, meu irmão falou mal de mim para o bispo, fofoqueiro. Não, ninguém falou não, é Deus que está falando aqui hoje. Quem está entendendo? Mas se a pessoa entender na carne, a Bíblia diz que Estevão pregava, as pessoas rilhavam os dentes e pegaram pedras para atirar nele. Graças a Deus aqui não tem pedra. Mas eu sei que se tivesse, alguns tacava de lá para cá. Porque não tem um dia que você venha e Deus não faz o que com a gente aqui? E não pense você que eu não preparo uma mensagem linda, maravilhosa, uma mensagem top. Paz e amor, eu preparo, chego aqui e não consigo. Quem está entendendo, igreja? Mas da mesma forma que eu prego para você, Deus está falando comigo. Da mesma forma que Deus te repreende, me repreende também. Então, o Samuel fica, como é que eu entrego essa mensagem para ele? Chamou Eli a Samuel. O Eli tem que apertar Samuel.
Samuel para dizer o que Deus falou. Porque, pessoal, presta atenção, é assim que a gente deveria ser. É vir para a igreja e dizer, Deus, fala o que o Senhor tem que, ainda que doa, fala o que o Senhor tem que falar. Diga glória a Deus. Ainda que eu não goste, fala o que o Senhor tem que. O Eli está dizendo, fala o que Deus. Chamou Elias, Samuel disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprover. Se você me enganar, se você encobrires alguma coisa de tudo que o Senhor te falou. Quem está entendendo? O Eli está dizendo, eu quero ouvir o que Deus falou, não importa se é bom, não importa se é ruim, eu quero ouvir o que Deus falou. A gente não tem que escolher mensagem. Quem escolhe mensagem vai ser enganado. Quem escolhe a mensagem para ouvir um dia vai ser o quê? Enganado. Mas aquele que está disposto a ouvir o que Deus está falando, então Deus vai te transformar. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo. Foi Timóteo quanto que a gente falou de manhã? 2 Timóteo. Segundo Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao quê? Fábulas, invenções, coisas humanas. Outro dia uma pessoa chegou aqui e falou assim, ó, rapaz, ele só fala falou assim para alguém, ele só fala da Bíblia. Você está na igreja, querido. Você quer ouvir o que se não for Bíblia? Quer ouvir outra coisa em outro lugar? Na igreja você vai ouvir falar de quê? Da Bíblia. Vamos lá. Tu, porém, aí Paulo orienta Timóteo, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Suporta o quê? Ó, vai ter mensagem que é difícil de entregar. Vai ter correção que é difícil. Tem gente que não vai aceitar ser corrigido, mas olha só, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, não muda a mensagem não. Tem gente que não vai gostar da mensagem, não vai suportar, vai te criticar, vai falar assim, só bate, só bate. Não, a gente está aqui para fazer a vontade de quem? O Eli, volta lá para a gente finalizar. Samuel, eu quero que me diga tudo que Deus falou. Então, versículo 18, 1 Samuel 3, 18. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem e aprover. E o erro de Eli aqui é só não se arrepender. Quando você receber de Deus uma palavra, uma sentença, seja o que for, só faça uma coisa, entenda uma coisa, a graça de Deus está disponível para nós. E não entenda como uma sentença final, porque ainda tem jeito, ainda tem chance. Se você está ouvindo hoje Deus puxar suas orelhas, se você está ouvindo Deus hoje te sacudir, falar, Deus, olha, eu sei que o Senhor falou isso, mas eu estou disposto a mudar. O Senhor é misericordioso. Eu estou disposto ao quê? O Eli não, ele falou, não, então deixa Deus fazer o que tem que fazer. E aí, é Samuel que agora ocupa esse lugar. E a palavra não fica mais rara, porque no versículo 21 diz, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Como é que Deus se manifestava? Pela palavra. Pelo quê? Então é importante hoje Deus chamar a gente para sensibilidade espiritual. Diga agora, Deus. Começa a ouvir Deus. É importante a gente aprender e pedir, Senhor, eu quero ouvir tua voz. A opinião de fulano é essa, de ciclano é essa, mas eu quero ouvir o quê? 2 Coríntios 10, 14, fala, no mundo há muitas vozes, muitas vozes. Nenhuma delas, contudo, sem sentido, não é 10, 14 não. No mundo há muitas vozes. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Só que eu e você temos que aprender o seguinte, cala todas as vozes
e ouve a voz de quem? E ouve a voz de quem? De Deus. Ouve a voz de Deus. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido, mas o que eu e você temos que fazer? Cala todas as vozes e começa a ouvir a voz de quem? Fica de pé, por favor. E eu vou cantar aqui o último louvor deste culto e fazer a última oração. E você vai sair daqui hoje com isso no seu coração. Senhor, eu não posso perder a sensibilidade espiritual. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais em trevas, sim ou não, gente? Sim ou não? As pessoas estão indo no carnaval, fazendo rituais espirituais, e antigamente as pessoas escondiam, hoje elas não escondem mais, sim ou não? Elas não escondem mais. Elas querem misturar até mesmo as coisas sagradas com as coisas profanas. E não pensa que isso é normal, não. Porque Deus abomina isso. Amém? Deus ainda busca gente igual a Samuel, que tem rotina com Ele, que quer ouvir a voz dEle, que quer estar perto dEle. Glória a Deus. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito, Jesus. Obrigado por nos conduzir, Jesus. Obrigado por não desistir de nós, Jesus. Obrigado por nos dar a oportunidade de ouvir a Tua voz. E que saiamos daqui hoje, Jesus, com essa palavra no nosso coração, com esse entendimento que todas as vezes que viermos ao templo, que todas as vezes que viermos à Tua casa, não é para o Senhor nos ouvir, é para nós Te ouvirmos. Diga assim: Senhor Jesus, que dia após dia o Senhor me ensine a Te ouvir. Diga: Senhor Jesus, eu não quero só aprender a fazer, eu quero aprender a Te ouvir. Diga: eu não quero só aprender a fazer coisas sem entendimento, sem discernimento. Diga: eu quero aprender a Te ouvir. Diga: eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Diga: eu quero os meus filhos cheios do Teu Espírito Santo. Diga: eu quero ser cheio do Senhor. Oh Espírito Santo, que essa canção que nós vamos cantar agora, este louvor, ele seja a nossa oração. E quando o Teu povo sair daqui, Jesus, saia diferente. Quando o Teu povo sair daqui, Jesus, saia diferente, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. O Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. O Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor, que o nosso louvor não sejam momentos de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, te entregar minha vida com adoração.
coração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Que o nosso louvor não sejam momentos de lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Mas do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há a verdade em nós? Pois do que vale ter o tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, te entregar minha vida com adoração. Tu és maravilhoso, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado. Que a partir de hoje eu possa buscar mais e mais aprender, ouvir a tua voz, aprender a ter sensibilidade espiritual para com o Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda.